Seja bem-vindo ao canal Histórias Sagradas para o Coração. No vídeo de hoje você vai ver por que alguns acham que o Senhor voltará como um ladrão. De uma forma clara e comovente, falaremos sobre a maneira como o Senhor virá nos últimos dias. Muitos irmãos e irmãs, crentes ou não crentes, ao refletirem sobre o seguinte versículo bíblico, verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 30, acreditam que o Senhor virá gloriosamente nas nuvens, em seu corpo espiritual ressuscitado. No entanto, há aqueles que ainda se sentem perplexos com essa afirmação, pois o Apocalipse profetizou: eis que venho como ladrão, Apocalipse 16, versículo 15. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei, Apocalipse 3, versículo 3. O Senhor deixou claro que virá como um ladrão, ou seja, em um momento desconhecido. Se ele viesse nas nuvens, todos o viriam, não é verdade? Nesse caso, como a profecia da volta do Senhor como um ladrão seria cumprida? Esse é um mistério que intriga muitas pessoas. Vamos então refletir sobre essas questões, mergulhando nesse maravilhoso mistério. De que forma a profecia da volta do Senhor Jesus como um ladrão será cumprida? Vem como um ladrão, significa que ninguém sabe o momento exato do retorno do Senhor, e também implica que ele virá secretamente, como o Filho do Homem. A Bíblia contém muitas passagens que profetizam a vinda secreta do Senhor. Por exemplo, estai vós também apercebidos, porque, numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Lucas 12, versículo 40. Ou também, pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por esta geração. Lucas 17, versículos de 24 a 25. Todas essas profecias mencionam o Filho do Homem. Ao falar do Filho do Homem, estamos nos referindo a alguém que nasce como um ser humano, que possui uma humanidade comum. Um corpo espiritual não pode ser chamado de Filho do Homem, assim como Jeová é Espírito, os anjos são espíritos, e o corpo espiritual do Senhor Jesus, após sua ressurreição, também é espírito. Corpos espirituais não podem ser chamados de Filho do Homem. Somente o Deus encarnado, que nasce de um ser humano, que possui pai e mãe, que se torna uma pessoa comum e vive entre as pessoas, pode ser chamado de Filho do Homem. Assim como o Senhor Jesus, que tinha pais, se alimentava, bebia, dormia e andava como um ser humano comum, vivendo de forma normal entre as pessoas. Por isso ele foi chamado de Filho do Homem. As Escrituras também mencionam que, primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por esta geração. Somente quando Deus se encarna para realizar sua obra em segredo é que ele poderá sofrer. Se o Senhor aparecesse publicamente às pessoas, nas nuvens, em seu corpo espiritual ressuscitado, quem ousaria resistir e condená-lo? Certamente, as pessoas o reverenciariam e o adorariam, e ele não seria rejeitado nem sofreria. Assim como quando o Senhor Jesus veio pela primeira vez para realizar sua obra, se ele tivesse vindo em um corpo espiritual, ninguém teria ousado resistir a ele. Ao se manifestar como o Filho do Homem, com uma aparência simples e comum, os principais sacerdotes, escribas e fariseus não o reconheceram como o Cristo, e assim não o trataram como Deus. Além disso, eles se opuseram fortemente a ele e o condenaram, baseados em suas próprias noções e imaginações. No final, eles se uniram ao governo romano para crucificar o Senhor Jesus. Portanto, quando as Escrituras mencionam o Filho do Homem e o Filho do Homem vem, estão se referindo ao fato de que nos últimos dias o Senhor virá em carne. Ao se revelar na forma humana para realizar sua obra, com uma aparência comum e normal, as pessoas não são capazes de reconhecê-lo como o próprio Deus, e assim a sua aparência e obra permanecem ocultas para elas. Por isso, é apropriado usar a parábola, vem como um ladrão. Se o Senhor viesse publicamente, nas nuvens, em seu corpo espiritual ressuscitado, todos o reconheceriam e, portanto, ele não poderia vir como um ladrão. Podemos, então, compreender que o Senhor, ao aparecer diante das pessoas como o Filho do Homem, cumprirá plenamente a profecia de sua vinda secreta.
Como será cumprida a profecia da volta do Senhor Jesus nas nuvens? Alguns podem questionar o aparente conflito entre essas duas profecias, uma sobre a vinda secreta do Senhor em carne e a outra sobre sua vinda nas nuvens. No entanto, não há contradição entre elas, pois serão cumpridas em sequência. Em outras palavras, o Senhor primeiro virá secretamente em carne e, em seguida, aparecerá publicamente nas nuvens. Isso está relacionado à sua obra nos últimos dias. Vamos examinar alguns versículos bíblicos. O Senhor Jesus disse: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras." João 16, versículos de 12 a 13. Quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. João 12, versículo 48. Além disso, 1 Pedro 4, versículo 17 diz: "Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus." E, João 17, versículo 17 declara: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Essas profecias revelam que, quando o Senhor voltar nos últimos dias, ele expressará muitas verdades, revelará tudo o que não compreendemos e realizará a obra de julgamento que começa pela casa de Deus. Isso ocorre porque, embora nossos pecados tenham sido perdoados pela redenção do Senhor, nossa natureza satânica e nossos caracteres pecaminosos, como a arrogância, o egoísmo e a corrupção, ainda estão profundamente enraizados em nós, nos controlando e nos levando a pecar involuntariamente. Por exemplo, sempre queremos ter a última palavra em tudo em nossa vida. Quando algo nos desagrada, perdemos o controle. Podemos até mentir e trair para proteger nossos interesses pessoais. Quando enfrentamos uma tragédia, culpamos e até mesmo traímos a Deus. Isso mostra que ainda estamos escravizados pelo pecado. No entanto, não podemos nos libertar por nós mesmos, somente Deus pode nos salvar. Deus é fiel e deseja nos salvar completamente. Portanto, quando o Senhor voltar, ele virá secretamente em carne, falará de maneira prática e realizará uma etapa de trabalho para remover nossos pecados com base na obra de redenção do Senhor Jesus, para que nossos pecados sejam perdoados e nos tornemos pessoas que obedecem, adoram e são compatíveis com Deus. Durante a obra secreta de encarnação de Deus, as virgens sábias reconhecerão sua voz e retornarão ao trono de Deus. Assim, as profecias bíblicas serão cumpridas. À meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saí para encontrá-lo." Mateus 25, versículo 6. "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo." Apocalipse 3, versículo 20. Elas aceitarão a obra de julgamento de Deus, e assim, terão seus pecados perdoados e sua natureza corrupta transformada. No entanto, as virgens insensatas não ouvirão a voz de Deus, não investigarão sua obra e até mesmo condenarão e resistirão à obra de julgamento de Deus nos últimos dias. Elas rejeitarão Cristo e serão expostas e eliminadas por sua obra. Assim, o trigo será separado do joio, as ovelhas dos bodes, como Jesus profetizou. Quando aqueles que aceitarem a obra de julgamento de Deus forem vitoriosos, a obra secreta de encarnação de Deus será concluída e, em seguida, ele aparecerá abertamente nas nuvens diante de todas as nações, enviará desastres e começará a recompensar o bem e punir o mal. Quando isso acontecer, todos verão e reconhecerão que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso que voltou nos últimos dias. A Bíblia diz: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." Mateus 24, versículos de 29 a 30. "Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram." Apocalipse 1, versículo 7. Nesse momento, o Senhor Jesus já terá completado a obra de julgamento e purificação nos últimos dias e terá ganhado um grupo de vencedores, que serão levados para o reino de Deus. Este é o cumprimento da profecia de que o Senhor Jesus voltará nas nuvens. Portanto, não há contradição entre a profecia da vinda secreta do Senhor em carne e a profecia da sua vinda nas nuvens.
Elas se referem a diferentes estágios da obra de Deus nos últimos dias. O Senhor virá secretamente em carne para realizar a obra de julgamento e purificação, e então aparecerá abertamente nas nuvens para recompensar o bem e punir o mal. Isso é o que as profecias bíblicas nos revelam. Devemos nos apegar às palavras do Senhor e buscar a verdade para receber o retorno do Senhor. O Senhor Jesus nos afirmou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Então, temos de seguir os ensinamentos do Senhor. Quando ouvimos alguém testificar que o Senhor veio, devemos ter um coração humilde e procurar ver se o seu caminho tem a verdade e se há nele a voz de Deus. Quando estivermos seguros, deveremos aceitar rapidamente o verdadeiro caminho. Só assim poderemos dar as boas-vindas ao regresso do Senhor e festejar com Ele. Como diz a Bíblia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Obrigado por ficar até aqui e que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer e levar a palavra de Deus para mais pessoas. E se você realmente crê, deixe um comentário com as palavras: eu creio. Até a próxima!